Olá! Hoje a gente vai mergulhar na história de um livro que foi, sem exagero, um verdadeiro blockbuster nos primeiros séculos do cristianismo. Só que provavelmente a maioria de nós nunca ouviu falar dele. E olha, era um texto tão, mas tão influente que por muito pouco não entrou para a nossa Bíblia. É isso mesmo. Para a igreja primitiva, esse não era um livrinho qualquer, não. Ele era lido em voz alta nos cultos, era citado pelos grandes teólogos da época e muitos mesmo acreditavam que ele era divinamente inspirado. A importância dele era, assim, gigante. Pois é, essa é a grande pergunta que a gente vai investigar juntos hoje. Vamos desvendar a história, o conteúdo e o legado do pastor de Hermas. Prepare-se, porque é um dos documentos mais fascinantes e que mais nos ensina sobre a fé cristã lá no comecinho de tudo. Ok, então vamos começar a entender o tamanho do impacto do pastor de Hermas. Para isso, a gente precisa ver o quanto ele era respeitado, sabe? Pelos gigantes da fé daquela época. Pensa só nos nomes mais importantes da igreja primitiva. Irineu, Orígenes, Eusébio, muitos deles tratavam o pastor de Hermas com respeito enorme. Orígenes, por exemplo, um dos maiores teólogos, chegou a dizer que o texto era divinamente inspirado. Isso tinha um peso absurdo. O livro era lido nas igrejas, sabe? Lado a lado com os evangelhos e as cartas de Paulo. Isso mostra o status quase bíblico que ele tinha. Tá, mas então, quem foi que escreveu uma obra tão influente assim? Teria sido um apóstolo, um discípulo direto de Jesus? A resposta para isso é parte do que torna essa história toda tão interessante. O próprio livro dá umas pistas pra gente. O autor Hermes não era um líder da igreja, um bispo, um teólogo, nada disso. Ele era um homem comum, um ex-escravo que virou comerciante, era casado e tinha filhos que, pelo visto, davam um bocado de dor de cabeça. E essa identidade de cristão comum, que luta com os problemas do dia a dia, provavelmente foi uma das razões pelas quais o livro dele fez tanto sucesso. E aqui, a data em que o livro foi escrito se torna importantíssima. Um dos documentos mais antigos que lista os livros do Novo Testamento, o tal do Cânon de Muratori, diz que o pastor foi escrito muito recentemente, em nossa época, por Hermas, na época em que o irmão dele, Pio, era bispo de Roma. Isso coloca o livro mais ou menos na metade do segundo século, bem depois da morte dos apóstolos. E esse detalhe, o fato dele não ser da era apostólica, vai ser decisivo para o destino final dele. Mas afinal, por que o Hermas escreveu esse livro? Ele não estava tentando criar uma teologia super complexa, não. Ele estava respondendo a uma crise, uma angústia pastoral muito real que estava acontecendo na igreja da época. Essa era a pergunta que tirava o sono de muito cristão no segundo século. E vamos combinar, ainda hoje gera muito debate, né? O batismo era visto como o perdão total dos pecados do passado. Mas, e depois? E se alguém pecasse feio depois de ter sido batizado? Será que existia uma segunda chance? Naquela época tinha uma corrente muito rigorosa, muito dura, que dizia: não, o batismo é a única chance. Pecou depois, a porta se fechou. O próprio Hermas escreve que ouviu certos doutores ensinando isso. Só que a mensagem dele, que ele dizia ter recebido por revelação divina, era outra. Era uma mensagem de que Deus, na sua misericórdia, tinha criado um novo caminho para o perdão. E aqui está o ponto central, a ideia mais importante do livro. A solução de Hermas não era um perdão ilimitado, uma porta aberta para pecar à vontade. Era uma oportunidade extraordinária, mas única. Ele ensinou que Deus, vendo a nossa fraqueza, concedeu uma chance, e apenas uma, para um arrependimento completo depois do batismo. Essa ideia foi um alívio para muita gente, mas também gerou uma baita controvérsia. Bom, agora vamos dar uma olhada dentro do livro em si. Como é que o Hermas passou essa mensagem? A obra tem uma estrutura bem particular, dividida em 3 partes bem diferentes uma da outra. O livro começa com 5 visões bem dramáticas, num estilo meio apocalíptico, sabe? Depois um anjo, disfarçado de pastor, e é daí que vem o nome do livro, aparece para o Hermas e entrega 12 mandamentos, que são basicamente um guia prático para a vida cristã. E por fim, o livro termina com 10 parábolas, que usam histórias para ilustrar as lições de um jeito mais profundo. Olha, uma das primeiras e mais fortes imagens do livro é essa. Uma senhora idosa que o Hermas encontra numa visão. E ela se revela como a personificação da própria igreja. Idosa porque ela foi criada antes de todas as coisas. É essa senhora, a igreja, que começa a ensinar o Hermas sobre a necessidade do arrependimento, tanto para ele quanto para a família dele.
E essa imagem aqui é a alegoria central do livro inteiro, a igreja como uma torre gigante sendo construída. As pedras são os crentes, algumas se encaixam perfeitamente, outras, que são os pecadores, precisam ser lapidadas pelo arrependimento, e algumas são simplesmente descartadas. A construção continua até o fim dos tempos, e a mensagem de Hermas é um chamado urgente para que os pecadores se arrependam e encontrem o seu lugar na torre antes que seja tarde demais. É uma imagem muito poderosa. Certo. Com uma mensagem tão impactante e uma popularidade tão grande, a gente volta para a nossa pergunta original. Por que, então, esse livro não está nas nossas Bíblias? Vamos entender o veredito final da história? Essa linha do tempo mostra bem a trajetória do livro. Por quase 200 anos ele esteve no auge, foi super influente. Mas, conforme a igreja começou a organizar e a formalizar o cânon do Novo Testamento, lá pelo século IV, as perguntas sobre os livros ficaram mais rigorosas. Eusébio, o grande historiador da igreja, reflete essa mudança. Ele reconhece que o livro era popular, mas o classifica como espúrio, ou seja, não era autenticamente apostólico. Resumindo, foram basicamente 3 motivos que selaram o destino do pastor de Hermas. Primeiro, o critério da apostolicidade. Era fundamental que o livro viesse de um apóstolo ou de alguém muito próximo a eles. E o Hermas, a gente viu, não se encaixava. Segundo, a sua doutrina principal, essa do único segundo arrependimento, continua sendo muito polêmica e nunca foi aceita por todo mundo. E por último, a forma como ele fala sobre Cristo, embora fosse cheia de devoção, foi considerada menos precisa teologicamente falando do que o que a gente encontra nos evangelhos ou nas cartas de Paulo. No final das contas, mesmo não tendo entrado na Bíblia, o valor do pastor de Hermas é inegável. Ele nos dá uma espiada, uma janela extraordinária para a vida real da igreja primitiva. A gente consegue ver as ansiedades, os debates sobre santidade e pecado e a misericórdia de Deus, preocupações que, no fundo, continuam sendo centrais para a nossa fé até hoje. E é com essa reflexão que a gente encerra. A história do pastor de Hermas mostra pra gente que o processo de formação da Bíblia não foi simples, não foi da noite pro dia. Foi um longo caminho de discernimento, guiado por critérios de apostolicidade, de consistência teológica e de aceitação geral pela igreja. A jornada desse livro, de quase escritura a um livro apócrifo, é um testemunho poderoso desse processo cuidadoso que definiu a nossa fé. Obrigado por acompanhar a gente nessa análise.